Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos conversaremos sobre política, direito e outros assuntos. Tudo bem consigo, João, neste 11 de agosto de 2023? Tudo bem por aqui por Portugal e por aí também comemorando o Dia do Advogado, certo? Que se Sim, comemora então, duas vezes no hoje, Brasil, não é? sim, aqui no Brasil, o 11 de agosto, nós comemoramos o Dia do Advogado, para além, por óbvio, da data festiva comemorada em maio, que é o Dia de Santo Ivo, o padroeiro da advocacia. E aproveito o ensejo, João, para lembrar a origem do Dia do Advogado aqui no Brasil, e que praticamente está relacionada ao surgimento dos cursos de direito nestas bandas. O advogado, né, do futuro, eu entendo, João, ele deve conhecer o passado para entender tudo, né, que se passou para compreender os dias atuais. E nessa perspectiva, João, é interessante lembrar que com a primeira Constituição brasileira, que foi em 1824, ela trazia toda uma estruturação do Império brasileiro, com disposições sobre os cidadãos, os poderes. Inclusive, Dom Pedro chegou até a criar um outro poder, o tal do poder moderador, né? Uma corruptela aí da teoria de Montesquieu. Enfim, e trazia também as estruturas administrativas e econômicas das províncias. Com essas novas normas, era, por óbvio, necessário supervisioná-las e fiscalizá-las. Então, Dom Pedro, em 11 de agosto de 1827, para fomentar essa necessidade, que eu apontei agora, criou os dois primeiros cursos de direito do Brasil. Primeiro, no Largo São Francisco, e o segundo, em Olinda. Um, portanto, em São Paulo, capital, e o outro no estado do Pernambuco. Até a década de 30, João, do século passado, os bacharéis em direito eram profissionais que praticamente encabeçaram todos os movimentos relacionados ao desenvolvimento do Brasil, não só os jurídicos, mas os sociais, enfim, todos. Eles eram considerados os profissionais críticos que enalteciam a cultura, que sempre preconizavam movimentos de revolução. Em outras palavras, os cursos jurídicos brasileiros, até a década de 30, pode-se assim confirmar, né, confirmadamente dizer, eles moldaram toda a sociedade brasileira e o pensamento até o início do século XX. A propósito, João, eu não sei se você conhece bastante sobre o direito brasileiro, mas nós temos vários pensadores, né, da literatura e mesmo da filosofia que são bacharéis em direito, como Castro Alves, do Guarani, Gonçalves Dias, da Canção do Tamoio, que eu sempre gosto de entoar. Enfim, o 11 de agosto, ele também é bastante interessante porque ele comemora também um outro dia, o dia do Pendura. Por quê? No dia 11 de agosto, nós costumamos, nos cursos de direito por todo o Brasil, em tese, eles brincam de pendurar a conta, de não pagar as contas no dia 11. Então, seria algo no seguinte sentido, né? O proprietário pendura a conta dos estudantes de direito e os estudantes não pagam a conta nesse dia como uma homenagem dos comerciantes para com os estudantes de direito, para com os advogados. Óbvio que esse costume ele já se esvaiu de certa maneira, mas continua a existir o dia do pendura. No dia 11 de agosto, estudante de direito, em tese, não deve pagar a conta. Mas isso foram em outros tempos. Em Mas, suma, são essas as novidades, pouco alvissareiras, mas que devem ser lembradas. O direito deve ser enaltecido. Nós vivemos um momento complicado, João, na atualidade, e eu tenho certeza que você vai comentar isso. E agora deixo o tom jocoso
para tratar de maneira atenciosa e mais séria essa temática. A advocacia é de suma importância para a sociedade. O advogado, ele é um mecanismo para se atingir o munus maior, que é a justiça. Sem advogado, não é possível afirmar que se faz justiça. Somos necessários para a consecução dela. De outro lado, o que tenho visto nos últimos anos é uma série de ataques à advocacia, seja para exclusão de suas competências, seja para exclusão de suas áreas de atuação privativas, e o que temos visto são projetos de lei, pelo menos aqui no Brasil. Gostaria que comentasse se há algo em Portugal que atacam o exame de ordem, que atacam a condição de autarquia especial da Ordem dos Advogados do Brasil, que ataca, de certa maneira, a advocacia. E isso não pode ser aceito, deve ser combatido e apenas com responsabilidade, com atenção por parte de todos os advogados, atuando de forma unida, é que nós conseguiremos efetivamente defender não só os direitos dos advogados, mas de todos os cidadãos, porque a advocacia é necessária para, além da justiça, manter uma sociedade sob a égide da democracia. Mas, desculpe, como é que se comemora o Dia do Advogado no Brasil, por exemplo? Como se comemora o Dia do Advogado no Brasil? No dia 11 de agosto, né, que é o dia da criação dos cursos jurídicos, os estudantes praticam a tal da pendura. Isso é fato. De outro lado, nós temos eventos, temos menções por parte da mídia, da imprensa, com relação ao Dia do Advogado. E, de outro lado, dia 19 de maio, nós também comemoramos o Dia do Santo Ivo, que é o santo padroeiro da advocacia. E em 19 de maio é rezada uma missa, são realizados também eventos para enaltecer a importância do Santo Ivo para a advocacia. Pronto, voltando então à questão, nós aqui só comemoramos no dia 19 de maio, não comemoramos no dia 11 de agosto, mas eu diria que a questão do ataque à advocacia em Portugal também existe e de uma forma muito violenta, nomeadamente através da proposta de lei que já foi aprovada na Generalidade e que foi apresentada pelo Partido Socialista e que coloca em causa algumas coisas que até aqui eram consideradas quase sagradas, que têm a ver com, por exemplo, a questão das cobranças de créditos, da negociação. Não são retirados atos aos advogados, só que deixam de ser atos exclusivos e podem ser praticados por outros não advogados. E isso, naturalmente, acarreta um grande risco para a sociedade, nomeadamente em relação a uma situação que é muito clara, que é os cobradores do FRAC, que havia em Portugal, que iam ter com os devedores e cobravam o que eles deviam e o que não deviam de uma forma que era francamente tenebrosa e que, de facto, aproveitava-se de algum receio que as pessoas pudessem ter daquelas figuras para fazer cobranças difíceis e que acabavam por ser um meio praticamente de justiça privada, porque é contratar alguém para ir fazer a cobrança. E com o que se vê agora, eu diria que é uma situação muito, muito delicada. Essa é uma delas. Depois, eu diria que é quase a lógica de, como há aqui um crime que ninguém consegue punir ou que dificilmente é combatido a situação que se pretende punir, legaliza-se a procuradoria ilícita, por exemplo. Nomeadamente, atos que até aqui eram crime, passam a ser praticados sem qualquer consequência legal, porque são lícitos, e a própria lei diz que não são exclusivos dos advogados, como, por exemplo, a consulta jurídica, a negociação de contratos, a elaboração de contratos, e isto, de facto, é algo que se torna perigoso para o cidadão e para o futuro do próprio mundo jurídico. Eu diria que
Em vez de se caminhar no sentido de uma melhor prestação de serviços jurídicos através de incrementar e dar, no fundo, incentivos às pessoas para se qualificarem cada vez mais, o incentivo é ao contrário, porque quem não estiver inscrito na Ordem dos Advogados não tem que pagar a Caixa de Previdência, nem a cota da Ordem, logo terá menos esses dois custos, pelo menos, e permitir-lhe-á fazer o mesmo que até agora estava reservado aos advogados. Portanto, estamos perante uma situação que ameaça de uma forma clara cortar direitos aos cidadãos, porque de facto, se eles recorrerem a pessoas não advogadas, acabam por, ou podem acabar por cair em situações menos defensoras dos próprios direitos, mas que na prática eles muitas das vezes nem se aperceberão da situação e só se aperceberão se houver uma chatice que conduza a uma situação em tribunal, e aí já tem que ser o advogado a ir resolver. Parece-me perigosa esta solução, parece-me que criar os tais conselhos de disciplina, de supervisão, também é um risco, porque vamos ter não advogados que até poderão estar em maioria a fazer apreciação disciplinar de advogados. Há aqui várias coisas que de facto são perigosas e que podem conduzir a uma situação dramática no âmbito dos direitos das pessoas e colocar até em risco princípios sagrados da advocacia como o sigilo profissional. João, Portanto, diria que permita-me uma parte. Qual é a justificativa maior para essa retirada, entre aspas, de competências da advocacia? E vou dar um exemplo. Você citou a questão, da possibilidade de contratos serem elaborados por, sim, profissionais que não são advogados, enfim, por leigos. E nós sabemos, como estudiosos do direito, para além de advogados que somos, que não é crível nem aceitável a elaboração de um contrato sem que haja o conhecimento mínimo do direito das obrigações e de todos aqueles que estejam intimamente vinculados ao objeto do contrato. Porque justamente aquilo que é aposto num documento jurídico denominado contrato poderá definir o futuro de uma empresa, ou direcionar uma determinada relação jurídica, um negócio jurídico em prol de A ou de B. E se for feito de qualquer jeito, como se comprássemos o contrato pronto em uma livraria ou baixássemos do Google, né, como a maioria das pessoas parecem e fazem, e no Brasil isso ocorre, bastante, eu não vou contratar um advogado, vou baixar um modelo de contrato no Google e ponto final. Então, sim. pergunto, e assusta-me ouvir isso de ti, porque se isso realmente for levado a termo e ocorrer, nós teremos a médio prazo um caos em Portugal. Sim, sim. O caos é inevitável se continuar assim. Pode não aparecer logo, mas vai aparecendo qualquer coisa e aos poucos as situações vão se tornando cada vez mais caóticas, desincentivando o recurso aos tribunais e passando a ter um sistema paralelo de justiça, bem aos moldes quase da justiça privada. E esse é o maior risco que eu vejo, é um regredir na civilização, pode levar a que as grandes conquistas em matéria de direito acabem por ser desconsideradas e até postergadas com esta nova vertente da simplificação em relação aos advogados. O risco é, perante esta simplificação, nós passarmos a ter situações que de facto não são admissíveis de forma a proteger, não deveriam ser admissíveis por forma a proteger os direitos das pessoas, mas se elas vierem a aparecer e se vierem a ser aprovadas tal qual como está agora, de facto, o cidadão passa por uma situação de grande risco. Claro que sim. Claro que Sim, sim. sim. Bom, com esta notícia grave que você nos traz a respeito da alteração do estatuto, que já foi aprovada no primeiro momento, e alertando para as possíveis consequências, ainda que sejam em médio prazo, eu creio que por hoje estes foram os diálogos luso-atlânticos do Brasil, comemorando o Dia do Advogado
por conta da criação dos cursos jurídicos aqui no ano de 1827. E de Portugal, com uma notícia que deixou-me bastante preocupado. Um grande abraço a todos. Eu sou o Rui Badaró e estou com o João Massano. João, o encerramento é seu. Só para me despedir e desejar um excelente fim de semana a alguns, quando nos virem, se nos virem antes do fim de semana, se não, uma boa semana e até ao próximo episódio. Abraços a todos. Tchau. Abraço.